E aí, sétimo ano? Estamos com mais uma aula de ciências, agora o capítulo 3, Relações dos seres vivos. Na natureza, nenhum ser vivo consegue viver de forma independente, ou seja, não vive isolado dos demais seres vivos. Os organismos dependem e interagem com outros dentro de cada população ou entre populações diferentes, formando as comunidades. Essas interações ou relações não se restringem apenas ao fornecimento de alimento dentro de uma cadeia ou teia alimentar. Outros fatores também fazem parte dessas relações, como a reprodução, a busca por abrigo, a proteção, entre outros. As relações entre os seres vivos num ecossistema, eles podem ser agrupados em relações harmônicas ou positivas e relações desarmônicas ou negativas. Vamos agora ver o que são relações harmônicas. São aquelas em que não há nenhum prejuízo entre as espécies envolvidas. E as relações desarmônicas são aquelas em que pelo menos uma das espécies envolvidas é prejudicada. As relações harmônicas e desarmônicas, elas podem ser divididas em relações intraespecíficas e relações interespecíficas. Qual a diferença? As relações intraespecíficas ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. Por exemplo, a sociedade de abelhas, a sociedade de formigas. As relações interespecíficas ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes dentro do ecossistema. Por exemplo, o predatismo entre um leão e um outro animal, uma outra espécie. Pode ser uma zebra, por exemplo. As relações harmônicas, podemos citar algumas aí, eu vou falar de algumas, né? Tem a sociedade, a colônia, o mutualismo, a protocooperação, o comensalismo, o inquilinismo e o epifitismo. Eu coloquei de vermelho as duas que são intraespecíficas, ou seja, aquelas que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, e as outras são interespecíficas. Agora temos aqui as relações desarmônicas, o canibalismo, a competição intraespecífica, o predatismo, o parasitismo e a competição interespecífica. Também deixei de vermelho o canibalismo e a competição interespecífica, os dois que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. Agora nós vamos conhecer melhor cada uma das relações, começando pela sociedade. O que seria a sociedade? É um tipo de interação entre indivíduos da mesma espécie em que há divisão de trabalho entre eles. É o caso da abelha, das vespas, dos cupins e das formigas. O trabalho em conjunto com divisão de tarefas garante aos indivíduos maior proteção, disponibilidade de alimento e eficiência na reprodução. Aqui nós temos mostrando a sociedade entre abelhas. Logo aqui está mostrando como é dividida a sua sociedade em abelhas e também nas formigas. A próxima relação, colônia, que são interações entre indivíduos de uma mesma espécie unidos anatomicamente, ou seja, ligados, que muitas vezes parecem um único organismo. Os exemplos mais conhecidos de colônias são os corais e as caravelas. Aqui nós temos, então, um exemplo de colônia de corais. Próxima relação, mutualismo, que é a interação entre indivíduos de espécies diferentes. Ela é harmônica, em que ambos se beneficiam. É um tipo de interação obrigatória, pois a sobrevivência dos organismos envolvidos se torna muito difícil quando eles são separados. E aqui nós temos o exemplo de mutualismo, que é os líquens. Os líquens são, como falei, exemplo de mutualismo, são construídos pela associação entre algas e fungos. Nessa interação, algas realizam fotossíntese e cedem alimento aos fungos. E os fungos o que fazem? Além de proteger, eles fornecem umidade e sais minerais às algas.
Próxima relação é a protocooperação, que é muito parecida com o mutualismo. Ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, ambos se beneficiam, só que a diferença é o seguinte: os indivíduos não são obrigados a viver juntos. Na anterior, no mutualismo, sim, eles são obrigados. Na protocooperação, não. Este tipo de interação ocorre entre o pássaro anu e certos mamíferos. Os pássaros se alimentam de carrapatos e outros parasitas encontrados em bois e rinocerontes. Os anus, ao retirar os parasitas da pele desses animais, estão se alimentando e, ao mesmo tempo, livrando os mamíferos dos indesejáveis parasitas. Aqui nós temos exemplo, então, do pássaro anu num boi, só se alimentando dos carrapatos. E aqui tem vários pássaros anus no rinoceronte. A próxima relação é o comensalismo, que ocorre quando a população da interação é beneficiada e a outra não é afetada pela interação. O exemplo do comensalismo é a relação entre peixes pilotos e o tubarão. Os peixes pilotos acompanham os tubarões, se alimentam dos restos deixados por eles, quando capturam uma presa. Então aqui mostra os peixes pilotos do lado do tubarão só acompanhando. O tubarão vai atacar sua presa, vai se alimentando das presas e os restos deixados pelo tubarão são alimentos do peixe piloto. A próxima relação é o canibalismo, que é um tipo de interação em que o indivíduo mata e devora o outro da mesma espécie. Esse tipo de interação é comum entre certas aranhas, fêmeas, como a viúva negra, insetos, como o louva-a-Deus, os escorpiões, e as fêmeas se alimentam do macho logo depois do acasalamento. Aqui está mostrando um louva-a-Deus, no caso a fêmea, se alimentando do macho. É o canibalismo. Próxima relação é a competição intraespecífica, aquela que ocorre entre indivíduos da mesma espécie. Ocorre praticamente em todas as populações em que indivíduos disputam por recursos, como espaço e alimentos, que não são suficientes para todos os organismos. Os seres vivos de uma mesma espécie podem competir por água, alimento, espaço, parceiros sexuais e qualquer outro fator que seja considerado primordial à sua sobrevivência. Aqui nós temos exemplo da competição entre ursos polares e aqui entre lobos. É a competição intraespecífica, que ocorre entre indivíduos da mesma espécie. Temos a competição interespecífica, que ocorre quando indivíduos de duas ou mais espécies diferentes disputam os mesmos recursos do ambiente, quando esses não são suficientes para todos. Aqui então mostra um cão da pradaria atacado por um grupo de pássaros que competem com ele por uma noz. Essa é a competição interespecífica. Agora nós estamos na próxima relação, que é o parasitismo, que é uma associação em que seres de uma espécie, os parasitas, se alojam externa ou internamente em seres de outra espécie, os hospedeiros, causando-lhes lesões, intoxicações e às vezes a morte. Externamente eu posso citar, por exemplo, o carrapato, internamente alguns vermes como a lombriga. Então aqui nós temos então um exemplo de parasitismo, que é o carrapato atacando o cachorro, e o piolho. Agora vamos falar da última relação de hoje, que é a predação, o predatismo, que é o tipo de interação no qual o indivíduo predador ataca, mata e come o indivíduo de outra espécie, a presa. Aqui nós temos então um leão atacando e devorando uma zebra, e aqui nós temos outros tipos de predatismo, de predação. A planta carnívora se alimentando de um inseto. E com isso, nós terminamos então o capítulo 3 de Ciências, as relações entre os seres vivos. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Um abraço.